Boa tarde a todos. Agora começa o verão, né? Todo mundo vai escapulindo para a praia, mas os que vêm, para os que vêm de modo encarnado e para os desencarnados, a gente tem que se esforçar para estudar, para preparar uma boa reflexão. E é com esse propósito, então, que vocês que estão aqui destinaram o tempo de hoje, que eu possa fazer valer a pena o tempo que eu tomar da atenção de vocês. Então a gente vai fazer agora uma prece para que esse momento, os que aqui estão, encarnados e desencarnados, que nós todos nos unamos para que esses 30 minutos de reflexão possam produzir frutos que nos façam pensar, reformular, refazer nossos caminhos. Estamos nos aproximando da chegada do Natal. Momento sempre que nos faz pensar, mas acima de tudo nos desperta o que podemos fazer para eu ser melhor e para o mundo ser melhor. Então aqui viemos buscar o ensino, a reflexão e a paz. Que o nosso encontro seja abençoado e grandioso. Que assim seja. Nós vamos falar hoje de 3 grandes conceitos, me foi dado para eu preparar esse assunto, que se forem verdadeiramente praticados, farão toda a diferença no nosso espírito e, por consequência, no mundo. E os 3 grandes conceitos são fé. A gente se pergunta, fé? Eu tenho fé? A nossa fé move alguma coisa? Eu estou buscando conhecimento para me melhorar, para aprender, para reformular? E eu estou me mudando moralmente para fazer valer esse tempo que a gente destina a vir na casa? Então a primeira pergunta que eu faço para vocês e para mim também: o que nos traz aqui hoje? O que faz a gente destinar esse tempo para vir na casa? A gente precisa muitas vezes perguntar: por que eu vou na casa espírita? Eu tenho simpatia pela doutrina espírita, me interesso pelos conceitos, eu quero tomar um passe, eu vou buscar consolo para as minhas aflições, eu vou buscar a paz. Perguntas a gente tem que se fazer para que a gente seja os dirigentes dos nossos destinos, das nossas escolhas. E a segunda pergunta é: o que te mantém vindo aqui? O que te traz semanas e semanas consecutivas voltando na casa? Perguntas que a gente deve se fazer. E essa permanecer vir aqui, vindo, repetindo várias vindas, já é uma segunda etapa do espírito. Aquele que busca fortalecer a fé, buscar conhecimento e, com certeza, buscar ser um ser melhor. Eu duvido que alguém destine tempo para vir aqui que não seja para buscar ser melhor. E isso já é o grande propósito que vai produzir muitos frutos. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai produzir muitos frutos. Então, se a gente permanece vindo na casa, permanece estudando, permanece buscando instruir-se, a gente tem que se fazer uma pergunta: qual a finalidade da minha fé? Por que eu quero engrandecer a minha fé?
Por quê? A gente tem que se perguntar. Nós somos seres pensantes? Na carta de Pedro, que está nos Evangelhos, o Emmanuel vai buscar explicar um versículo, uma frasezinha de Pedro que ele diz assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então o Pedro dá a resposta. Busco crescer na fé para salvar a minha alma. Mas o que é salvar-se ou salvar a alma na doutrina espírita? Porque tem muitas religiões, cada uma naturalmente tem o seu modo de falar, e muitas vezes a gente pensa que salvar-se é ser arrebatado para uma região dos céus como os eleitos. Mas na doutrina espírita a explicação é outra. Não é ser arrebatado, tirado da dor, tirado assim como um escolhido. Na doutrina espírita, salvação da alma, ó, isso é muito bonito para a gente guardar, é libertar-se das imperfeições. É iluminar-se. Isso é construir a salvação de nossas almas. Então, se nós buscarmos superar as imperfeições, buscar iluminar-se, nós, por consequência, fortaleceremos a fé. A fé busca isso, mas quando nós buscamos isso, engrandecemos a fé. É uma coisa que alimenta uma, alimenta a outra. Vai nos colocar em intimidade com o Pai. Nós não estamos soltos aqui como itens avulsos nesse universo. Nós temos ligação com alguém que olha por nós. E então engrandecer a fé é nos aproximar, nos tornar íntimos de quem olha por nós. Através dos exemplos e da conduta do grande modelo que veio ser para nós. Agir como Jesus agiu. Agora, se é fácil ou não, aí são outros 500. Mas que a receita é essa. Se nos interessaremos como fazer essa receita, então nós temos que buscar conhecimento. Fé, conhecimento e moral. Nós temos que buscar, compreender e conhecer o caminho que nos leva. Então eu tenho que me comprometer para aprender como fazer. Porque nós somos seres inteligentes. Nós aprendemos. Nós executamos e nós melhoramos. Vai do esforço, mas que somos. Para isso, para buscar conhecimento, nós precisaremos conhecer quais são as leis de Deus, as leis divinas. Porque se Ele olha por nós e Ele nos quer bem e fica de olho e nos ajuda e nos auxilia para melhorarmos, Ele está de olho no nosso desempenho. E para nós sabermos como é que eu devo desempenhar, eu devo conhecer as leis de Deus. São chamadas leis divinas. Então a doutrina espírita vem ensinar todo o caminho de como fazer tudo isso. Se nós melhorarmos a nossa fé, buscarmos conhecimento, inevitavelmente nós melhoraremos a nossa moralidade. Porque tu começa a conhecer, tu começa a se responsabilizar, tu começa a conhecer o que é teu dever, então tu começa a se reconduzir. Então tu não é um atirado na vida, tu começa a dizer, opa, e o meu dever? Isso é certo, isso é errado. Aí nos coloca como os diretores, os motoristas da nossa encarnação.
Então nós ganhamos responsabilidades pelo cumprimento do nosso dever. A doutrina espírita não usa o conceito de culpa. Não. Ninguém tem que se culpar por aquilo que ontem fez. Tem que se responsabilizar pelo que causou e ressarcir. Aí é outro papo. Entenderam? Então não é coisa que é atirada assim ao vento. É dado a missão. Todos que vêm para esta escola têm uma missão. Eu não sei qual é a minha missão. É aonde você está. É o que você faz todos os dias. Essa é a sua missão. E se a gente busca conversar dentro da gente, a gente descobre a missão. A nossa melhora do nosso ser, por consequência, melhoramos as nossas escolhas, melhoramos a nossa conduta moral e melhoramos o nosso ser. É para isso que estamos aqui, caminhando. Ela nos trará conhecimento moral e diz assim, através do nosso esforço religioso. Essa é a receita da melhora, da reforma íntima. A gente ouve tanto na doutrina espírita, reforma íntima. É o esforço próprio. O que então, para fazer isso, nós temos que vigiar em nós? Como é que eu faço a minha conversa com Deus? Como é que eu faço os meus pedidos e as minhas rogativas? Se a gente não vai tomando consciência, não vai se melhorando, a gente diz, Deus, me dá isso, me tire aquilo. A gente sempre fala com Deus com o intuito de dizer o que Ele tem que fazer por nós. Depois que a gente desperta, a gente começa a mudar. Mas quase que sempre a gente não ouve o que Deus tem para dizer para nós. Geralmente é nós que queremos guiar Deus. Nós queremos tomar o lugar de Deus. Geralmente. Então no texto, tem um texto do Vinha de Luz, que é um livro do Emmanuel, ele faz a seguinte pergunta: se para eu me melhorar eu preciso me esforçar, porque é caminhada, gente, é caminhada de cada um. Então qual a finalidade desse esforço todo, chamado de esforço religioso? O Emmanuel diz que é esforço. Então a fé não é uma dádiva. A fé não é um presente que veio assim do nada para a pessoa. A fé é construção da religiosidade de cada um. Eu construo a minha fé. Você constrói a sua. Cada um constrói a sua. Você não vai ganhar de presente, como se fosse o escolhido de Deus. Deus não tem escolhidos. Deus dá a todos as mesmas condições. Então, construir fé, conquistar a fé, precisa de suor e propósito. Precisa de decisão. E eu decido quando? Quando eu conheço quais as escolhas que me são dadas. Trilhar neste caminho nos orienta com a seguinte receita. Então o Emmanuel vai dizer qual a receita então que a gente tem que seguir. O trabalho de autoconhecimento, aquele que olha para dentro da gente no silêncio. E no silêncio a gente ouve Deus, porque Deus sempre manda do alto instruções de intuição para nós. Então a gente passa a ouvir Deus quando a gente silencia e entra para dentro da gente para se autoconhecer. Quando a gente entra para dentro da gente para se autoconhecer, para se autoguiar e para se autorresponsabilizar, nós passaremos a abrir a visão espiritual. Que a gente não é um só carne aqui, que a gente não é só matéria. A gente é, acima de tudo, um ser filho de Deus. Divino.
Então nós teremos que começar a olhar a vida além desta. Esta aqui é uma passagem, é um ano de escola. Milhares e milhares de anos já vieram antes e outros virão. Então, quando eu entro para dentro de mim, eu passo a olhar a visão do espírito, porque eu sou imortal. Eu não morro quando morre meu corpo. Aí eu me comprometo, aí eu me responsabilizo, aí eu estou construindo a vida futura. Se nos esclarecermos dentro desse propósito, então a gente consequentemente muda a conduta. A gente muda quando a gente começa a ser espírita. Quando a gente começa a estudar espiritismo nas bases de Jesus. A gente muda inevitavelmente. Jesus disse em João, está lá no Evangelho, tudo palavras de Jesus que não são minhas, capítulo 15, versículos 7 a 9. Olha o que Jesus disse, não é nada eu que estou dizendo. O máximo que eu faço é estudar para reunir o assunto e trazer. Se vós permanecerdes em mim, em minhas palavras, não, em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, a glória do Pai, que deis muitos frutos. Deus espera em nós. Ele aposta as fichas deles em nós. Ele está de olho em nós. Nós não estamos aqui a passeio no nada. Nós não somos um nada. Somos muito. E Ele aposta em nós. Ele espera em nós. E assim, dando frutos, sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei a vós. Permanecei no meu amor. Pronto, a receita foi dada por Jesus, anotada em João. A receita não é minha, mas a gente tem a obrigação de, quando a gente está aqui preparando o assunto, reunir os assuntos e trazer as reflexões. Permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós. Está dado toda a receita do bolo está dada. Esses versículos enfatizam a importância de permanecer no Cristo e em sua palavra. Nós conseguimos permanecer no Cristo? Agora vem o resultado. A receita foi dada, Jesus já veio, já disse tudo bonitinho, agora vem a parte do dever e a obrigação da gente. Nós conseguimos permanecer no Cristo? Nós nos diminuímos e Jesus cresce em nós? Ou eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão e que Cristo se instala dentro de mim? Eu tenho vergonha ou eu assumo? Questões a serem perguntadas. Nós somos fiéis à palavra do Cristo? Pergunta, não é só para você, essa pergunta para mim também. Eu estou tendo esforço religioso? Perguntas, reflexões. A árvore da fé viva não cresce milagrosamente no coração do homem. Ela precisa ser plantada, autoalimentada, requer esforço e propósito. Eu estou fazendo isso? Eu estou buscando a salvação da minha alma, como expliquei antes? Pergunta. A fé que a gente falou antes cria esperança. Quando a gente tem fé, a gente move montanhas. Foi dito por Jesus. A fé que cria esperança em nós incentiva a buscar o conhecimento. Agora nós estamos refletindo, nós estamos questionando, nós estamos buscando conhecimento. Isso inevitavelmente vai me transformar. Me permitirá sobreviver às dificuldades e vai me levar a cumprir com o meu dever. Vai ampliar a minha consciência porque eu tomo conhecimento, eu
percebo as minhas obrigações, sei do meu dever, sei quando eu erro, porque a gente ainda é muito imperfeito, a gente erra, mas o bonito é ter fé de recomeço. Errou? Paciência, todo mundo erra. Vai fazer o quê? Recomeça. Não se entrega. Ele despertará em mim a tomada de consciência, exigirá que eu não compactue mais com o erro. Então, se eu sei que está errado e eu vou para o erro consciente, eu estou duplicando o erro, as consequências do erro. Mas se ele já me começa, a consciência desperta em mim, faz com que diz assim, não, isso aqui está errado. Eu preciso me posicionar, isso eu não devo fazer. Aí nós começaremos a ter uma sociedade melhor. Ele vai nos levar a escolhas melhores, eleger melhor com quem a gente convive, quem são nossos amigos, quem são nossos programas, que são as nossas tarefas, as nossas diversões, a conduta. Vai nos ensinar a exercitar o perdão, porque a gente é imperfeito. E a gente precisa do perdão dos outros, além de perdoar. Vai nos ensinar a compreender que quem nos machuca também é um espírito imperfeito. Então a gente aprende a perdoar mais fácil. Porque a gente olha o espírito que está no mesmo caminho que nós. Se ninguém nos perdoar, nós estamos lascados. Porque a gente precisa de perdão todo dia. E precisamos perdoar o outro também todos os dias. Seguir o Evangelho de Jesus tem 3 grandes frutos que a gente colhe quando a gente segue o Evangelho de Jesus. Buscaremos a paz interior, que é o maior tesouro que uma pessoa tem. Paz. É deitar com a consciência de que se errou, amanhã vai tentar fazer melhor e que amanhã, sabendo hoje, não fará mais. Paz. Buscar a luz. Iluminar-se para iluminar os outros. Mas primeiro eu, iluminar-me. Exige esforço, tá? E a compreensão dos grandes problemas do destino. Vivereis aflições, mas eu estarei junto de vós, porque comigo o vosso fardo é mais leve. Problemas? Todos temos, ninguém está isento. O Emmanuel conclui assim: porém, com tudo isso que eu estou dizendo, raros somos os que aceitam ser discípulos do Cristo. Raros querem aprender. A maioria recusa título de seguidores do Cristo. A maioria de nós queremos ser os favoritos do Cristo. Nossas ocupações estão mais ligadas em comer, beber, dormir, procriar. Nossos programas que assistimos, nossas músicas que cantamos, nossos comentários de redes sociais, na grande maioria giram em torno disso. Mas a gente já está refletindo aqui que é maior o que a gente precisa alcançar. É a visão do Espírito. É enxergar-se espírito imortal. E não só o agora. Vocês veem que é exigente ser cristão e ser espírita. Não é para qualquer coisa, não. Não é para corpo mole. Tu decidir ser espírita é decisão. Quando nós despertarmos para o objetivo da fé, que foi lá a primeira pergunta, qual o objetivo da fé? Quando nós começamos. Quando nós despertarmos para compreender para que e por que e para onde eu vou com a fé que eu tenho, o conhecimento, e que o conhecimento que eu busco e a moral que eu busco alcançar são mais profundos do que as coisas rasas que é comer, beber, dormir, procriar, enfim. Segundo o Evangelho do Cristo, os objetivos são elevar-se, sublimar-se, purificar-se. E para conseguir... Aí vem a parte que diz assim, ó, não é fácil. É fácil eu falar aqui, ó. Eu que reuni os textos aí, falar é fácil. O brabo é fazer.
Para conseguirmos isso, que é elevar, sublimar, purificar, tudo aquilo que a receitinha está perfeita, às vezes acontecem coisas difíceis que precisam ser vividas com resignação, paciência, tolerância. Então, conseguir alcançar o topo vai exigir paciência. E paciência tu tem quando? Quando tu tá numa situação difícil. Perdoar tu precisa fazer quando? Quando tu considera o outro imperfeito. Pedir perdão quando? Quando tu te reconhece que tu errou e que é imperfeito. Tolerar as dificuldades dos outros. E para concluir, usando palavras do livro de Emmanuel, ainda por Chico, um livro chamado Palavras de Vida Eterna, no capítulo 38 tem um texto chamado Salvar-se. Nós falamos que o objetivo da fé é buscar a salvação de nosso espírito, né? Então vamos lá. O Emmanuel nos diz que salvar-se não é ser arrebatado dos sacrifícios do mundo para um lugar dos favoritos, dos escolhidos. E sim, agora olha a receita aqui, é estar conectado com o alto, que é o esforço religioso, para que estejamos no conhecimento das nossas obrigações, dispostos a esposá-las. O que é esposar uma obrigação? É casar-se com as obrigações da gente cumprir. Saber que precisa ser cumprido, não tem choro, tem que fazer, arregaçar a manguinha. Quando a nossa fé, ao invés de pedir que nos livre dos sacrifícios, das dores, das aflições, pedir que nos auxilie a passar por elas e que nos auxilie a compreender o que elas querem nos ensinar com as dores, para que eu compreenda minhas obrigações e entenda qual é a lei de Deus, a lei divina. Então, aonde estão as minhas anotações das minhas obrigações e as leis divinas? Na consciência. Nós temos consciência, todos nós. É um depósito de anotações que a gente traz para esta vida. E todos trazem o seu livro da vida. Está lá dentro. Se a gente entrar, se autoconhecer, a gente acessa o livrinho da vida. Então, todos nós temos um estágio de evolução. Eu tenho o meu, cada um tem o dele, o dele, o dele, o dele, o dele. Cada um caminha conforme as suas pernas e conforme dá conta de caminhar. E nós precisamos compreender que todos ainda estão a caminho dessa jornada. E todos são imperfeitos. Por isso que não são perfeitos para nós, assim como nós não somos para todos. No exercício da fé, do esforço religioso, nós conquistaremos o nosso lugar na escada da elevação. A escada, ela tem uma escada para cada um de nós. E a gente sobe o degrau conforme a nossa perna dá conta. E o nosso esforço nos capacita. Por isso, Emmanuel fecha esse texto com o seguinte conselho maravilhoso. Olha o que o Emmanuel é dele, tá? Não é minha. Não nos detenhamos em frases choromingueiras, perdendo tempo sobre o tempo perdido. O Emmanuel está dizendo o seguinte, e se você sentou agora aqui e começa a fazer uma visita para dentro de você mesmo, e você começa a ver que não ficou lá essas coisas que tu fez até agora, não fique em chorumelas, não fique em frases choromingueiras, porque eu sempre fui um cara que não teve oportunidade, porque a vida foi difícil, porque não sei o que, meu pai me abandonou, porque isso, porque aquilo. O Emmanuel está dizendo assim, ó, chega de churumelas, ergue-te e segue, começa agora,
Tem um monte de mãos invisíveis querendo pegar a tua. Basta que tu erga. Tem legiões de ajuda de espíritos do alto querendo alcançar a tua mão. Mas se eu não boto para cima, como pegar? O Emmanuel está dizendo, ó, chega de churumela e vamos se mexer. Palavras do Emmanuel. Eu só estou transcrevendo. A fé representa a bússola. Sabe a bússola, aquela que diz, ó, para lá, para lá, para lá? O GPS? A fé representa a bússola. A lâmpada representa uma lâmpada acesa a nos orientar através das dificuldades. Fé é uma coisa que eu posso construir, então todo mundo tem a mesma condição. O negócio agora é trabalhar. Triunfemos sobre nós mesmos. Conselho de Emmanuel. Certo, minha gente? Parece duro, mas a gente precisa ter um choque de realidade. A gente precisa se compreender que ninguém está favorecido, que ninguém é melhor que o outro, que está todo mundo na mesma caminhada, que aquele que erra também precisa do meu apoio, do meu perdão, e que eu também erro, preciso pedir perdão e merecer o perdão. Se não fizermos isso, a gente volta para repetir, porque o degrau não é subido. E cada um tem que subir. A escada precisa ser subida. Virão milênios pela frente, mas Deus espera muito em vós. Está lá em João, Jesus falou. Deus, na glória de Deus, Ele espera por vocês. Certo? Era isso que o recado então fique dado, que a gente busque fortalecer a nossa fé através do conhecimento e a nossa transformação moral. Que tenha sido proveitoso vocês gastarem esses minutos aqui comigo, porque a mim também muito ensinou. Então, façamos agora a nossa prece, através dos nossos médiuns que aqui estão na casa. Imaginemos que a nossa mão precisa ser erguida. E para erguê-la precisamos de decisão, fé, e precisamos ter a certeza de que eu erguendo a minha mão, as mãos do alto me alcançarão e me erguerão. Com essa certeza de que não estamos sós, de que somos espíritos imortais, que nossas caminhadas ainda têm muitas etapas, mas que um dia triunfaremos e haveremos de abraçar, primeiramente o Cristo, através dele abraçaremos o nosso Pai. Que tenhamos uma semana de luz, de paz, de esforço espiritual e que o nosso coração se prepare para a chegada do Cristo que está por vir nas comemorações do Natal. Que a luz e a paz esteja com todos nós e que assim seja.